Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas, e por que não boa madrugada para vocês todas e todos inscritos e inscritas no canal Abia Yala, isto é, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. E antes de começar, eu vou começar aqui com um livro, né? Eu quero me redimir um pouco de não ter estado esses dias devido a que meu telefone foi bugado, eu tive alguns problemas em alguns grupos, né? E aí até eu deixo aqui um alerta para vocês, inscritos, inscritas no canal, para terem muito cuidado com as plataformas de comunicação, especialmente esses grupos às vezes que tem muitas pessoas que a gente não conhece, né? Uma coisa é com as pessoas que nós temos um conhecimento presencial, que temos uma referência, já nos conhecemos, inclusive fisicamente, se se quer, e outra relação são as relações virtuais. As relações virtuais nem sempre são reais, e assim toda a realidade não está inclusa dentro do universo da virtualidade. Eu só queria fazer esse comecinho, né? eh, Desse nosso encontro, que tal como reza o título desse encontro, né? A grande lição da França contemporânea. E eu estou falando isso, mas antes de retornar ao assunto, eu vou ler um trecho, né, de uma introdução que o filósofo Jean-Paul Sartre, né, falando da França, né, e fez para um livro de um intelectual negro nascido na Martinica, né, argelino de coração, ou seja, já estamos falando de descolonização, né, e durante a colonização da Argélia pela França, né. E aqui o intelectual Jean-Paul Sartre, muito querido pelos grandes filósofos libertários, principalmente nós, né, livres pensadores, né, que estamos fora das bolhas, né, mesmo dentro do âmbito da filosofia, nós como filósofos que estamos fora do âmbito acadêmico e que não somos percebidos, contemplados, mas fazemos também o trabalho de trazer, mesmo com as críticas mais ferrenhas, a gente traz uma essência de filosofia, por falar assim. E neste livro, Jean Paul Sartre escreve o seguinte, e eu quero que vocês prestem muita atenção. Não faz muito tempo, a Terra contava com 2 bilhões de habitantes, ou seja, 500 milhões de homens e 1,5 bilhão de indígenas. Ele está falando aqui no ano de 1961, né? Então, tem uma grande diferença numérica aos tempos atuais, né? Os primeiros dispunham do verbo, com V maiúsculo, os outros o pediam emprestado. Entre uns e outros, reis da fancaria, feudais, uma burguesia inteiramente falsa, serviam de intermediários. Perante as colônias, a verdade se mostrava nua. A verdade se mostrava nua. As metrópoles queriam que ela se apresentasse vestida. Era preciso que o indígena as amasse, como se, de algum modo, fossem mães. A elite europeia procurou fabricar um indigenato de elite. Selecionavam-se adolescentes que tinham sobre a testa marcada a ferro os princípios da cultura ocidental
e a boca recheada de mordaças sonoras. Belas palavras pastosas que se colavam aos dentes. Após uma breve estada na metrópole, eram enviados de volta, truncados. Mentiras ambulantes. Nada mais tinham a dizer a seus irmãos. Estes faziam ecos de Paris, de Londres, de Amsterdã. Lançávamos as palavras Partenon, fraternidade, e em alguma parte da África, da Ásia, lábios se entreaviam, lábios se entreabriam. Tenonidade era a idade de ouro. E Sartre foi a grande voz da consciência europeia anticolonialista. Filósofo, escritor, romancista, jornalista, panfletista das ruas e das praças públicas de Paris, desafiou a sociedade conservadora e retrógrada, as forças da ordem, entre aspas, os poderes constituídos da República, colocando-se sempre em defesa dos oprimidos, da liberdade de expressão e das manifestações de solidariedade aos que se opunham à opressão, à hipocrisia, ao medo e ao oportunismo. Representou a grande força moral da inteligência livre e independente. Isso está aqui neste livro. Esse livro está aqui em casa do camarada onde eu estou sendo acolhido. E aqui eu quero ligar os pontos a partir desse livro aqui, que aqui em casa é cheio de livros. Quem pensa que a gente só fica ali nos grupos, nos Telegram da vida, não, aqui a gente lê muito. PDF, livro, revista, tudo que cai aqui em casa, tudo que a gente consegue tomar por aí, a gente lê, a gente reflete. E nessa reflexão a gente também vai caindo nesse bojo de reflexões, de pensamentos, de contemplações, né? O tabaco é invenção dos indígenas da América Latina. E o tabaco, que era algo de consagração, de um momento, de um diálogo entre os parentes indígenas, o tabaco era uma forma de esfumaçar aquilo que se podia dizer e que essas palavras, junto com essa fumaça desse tabaco que queima, as palavras iam juntos, e juntos, fumaças e palavras empreendiam uma longa viagem pelas ecosferas desse planeta Terra. A fumaça dos incêndios da cidade de Paris e em outras cidades do interior da França, de todas as grandes cidades do interior da França, é a fumaça que vai junto com as palavras de hoje, de um povo cansado, saturado de promessas incumpridas. A morte desse jovem francês, a mãos da polícia, causou um rebuliço tal que as pessoas, principalmente desse nosso continente,
ficam pensando quais são os resultados que possam vir tornar esse modelo de levante popular uma solução final para o problema da violência do Estado. A violência, desde o âmbito filosófico, já que começamos pela filosofia, contrário ao que a maioria dos seres humanos pensam, de que a violência é humana e que nós temos que conviver com ela, a violência ela é institucional. Ela é institucional, institucionalizada, e institucionalmente ela concebida como causa e efeito. Na França, esse último ano, ou esse quase, desde o ano passado, desde março do ano passado até o mês atual, julho, foram mortos 15 jovens por polícias na França. Se um jovem de 17 anos, a morte desse jovem de 17 anos, Hamid, acho que era o nome dele, causou todo esse rebuliço num país como a França, a pergunta que surge, com tanta morte que acontece no Brasil e em toda a América Latina, constante e concomitante com a violência estatal e política, por que que os povos não se levantam da mesma maneira que os povos franceses fizeram? Aqui, no Brasil, para quem é brasileiro, sabe, e também para quem é latino-americano, sabe, 15 jovens, nos casos mais dramáticos, ou num acontecimento mais trágico, digamos assim, acontece num final de semana. Quando insidioso esse acontecimento acontece em menos de 5 minutos. No Brasil, já houveram chacinas onde morreram 22, 21, 22 pessoas de uma só vez. A morte dessas pessoas estava do menos do que a chegada do contingente que iria cometer semelhante ato bárbaro, necrofílico. Mas todo dia morre um jovem na periferia. Matam-se crianças nas periferias. Jogam-se velhos nas covas soltas do interior das matas, do mato, dos sítios baldios, ociosos, abandonados. É fácil pegar uma pá, fazer uma cova e joga o corpo aí. Daqui a um mês, cachorros, pessoas, caçadores, andarilhos, alguém acha um cadáver. Quando vocês ligam a TV aberta e vocês assistem esses programas Brasil Urgente, sei lá que outros aí, aquele com Datena, é todo dia mortes, assaltos, crimes, feminicídios, isto e aquilo outro. Ninguém se espanta. Seria muito pelo contrário, as pessoas se espantariam o dia que vocês ligassem a TV aberta e vocês não ouvissem um caso sequer de um crime cometido contra de um ser humano para com outro ser humano. Uau! Se chegar a acontecer isso, uau, que estranho, como isso? Nossa, o que aconteceu? Será que eu já não moro mais no Brasil? Oh, aleluia! Será que eu caí fora da América Latina? Uf, puf, até que é o fim? Não, é apenas uma ilusão que dura menos ainda de que a morte de um jovem nas periferias das grandes cidades brasileiras. Esse jovem pode ser preto, indígena, branco, inclusive,
branco, tipo leste europeu, né? Filho de algum italiano pobre, um judeu pobre, como é a periferia. As periferias, para quem não conhece, para quem nunca andou numa periferia, aí se vê o multicolorido da quantidade de habitantes, do estilo de cada habitante, da cidade grande, das grandes cidades desses estados, 5 mil, sei lá quantos municípios brasileiros. E todo dia morre um jovem, ninguém se espanta. O dia que não acontecer isso, talvez o povo vai sair para as ruas e exigir que alguém vai matar um outro alguém. Ah, porque tem muito imigrante, porque tem muito morador de rua, porque, porque tem muito neguinho roubando celular. A ordem é matar. E a polícia faz o trabalho sujo. Na França, já não é a primeira vez. A polícia abordou um jovem, abordou o mal, e ainda a gravação e os testemunhos que disseram dispara, e o policial disparou. Mas essa voz de dispara e o policial disparou é a mesma voz do comando obediência que existe desde o Estado institucionalizado pela violência e institucionalizando a violência na subjetividade de outrem. A violência, o Estado, a história, é a tríplice aliança com a qual a gente pode fazer esse análise. Se o afazer histórico, é impossível fazer uma análise filosófica, e sem o afazer da filosofia, é impossível entender a história. E não entendendo a história e a filosofia, torna-se mais difícil ainda entender o papel essencial, essencial do Estado. Onde o Estado está, a violência está junto. Pode entrar Jesus Cristo, Buda, Maomé, Zoroastro, quem quiser você colocar ali. O Estado é a violência. Ela institucionaliza, ela a reinstitucionaliza através do ato, e ela é institucionalizada pela intersubjetivação dos habitantes que ouvem falar da violência que se perpetra por uma condição histórica, inclusive genética, e que as grandes mídias reproduzem como fator decisivo para, então, a gente permitir o uso da violência do Estado para com aquele ser violento que é produto de uma história violenta da qual nós todos somos o devir. Inclusive, vocês são o devir dessa história violenta. Por isso, eu sempre digo, quando as pessoas fazem críticas medonhas sobre certos acontecimentos específicos que se noticiam pelas mídias, as pessoas não vão nas causas. A histórica, a filosófica e o campo prático dentro do bojo da política. Dessa política que nós vivemos aqui no nosso continente. Se a política na Europa tem seus exames e suas críticas, é a partir de uma análise de quem está ali, naquele lugar, naquele momento. Mas nós que estamos do outro lado da calçada, nós temos que ver que a violência e a política, ela faz jus à sua raiz histórica mediada por essa jurisdição na qual nós estamos imbricadamente ligados uns aos outros em tempo presencial,
no século que nós trilhamos nesse momento, no século XXI. O século XXI é uma reamostração da violência histórica fundamentada por postulados filosóficos que declinam que a partir dessa violência já instaurada pela história haja um campo prático para delimitar esse tipo de violência com outro tipo de violência. A violência do Estado sempre será maior e essa guerra assimétrica sempre será cada vez mais assimétrica na medida em que o Estado tenha as armas para impor seu modo de violência. O que o povo da França fez, tanto franceses quanto descendentes, porque esse rapaz que foi assassinado, ele é de uma quarta geração de argelinos que chegaram na França, produto de uma violência institucional francesa, que se instala na Argélia, se reinstala novamente quando a Argélia tenta se livrar da colonização francesa. Essas famílias que fugiram para a França pelos caminhos que eles obtiveram, chegaram na França, e o jovem que morreu, da quarta geração de tudo aquilo que aconteceu nos anos 60 na Argélia, inclusive tem um filme que se chama A Batalha de Argel, eu vou colocar aqui, se eu não conseguir na descrição do vídeo, vou colocar nos comentários esse filme para que vocês assistam. O que aconteceu com esse jovem de uma quarta geração de argelinos é o que já aconteceu lá atrás, há 70, 80, 100 anos. É a ressonância de todo um sistema de violências que se perpetua na medida em que esse tipo de violência também vão, com as novas tecnologias inclusive, vão evoluindo. Porque não são as coisas boas que evoluem, são as coisas ruins que evoluem. As coisas boas, elas vão... as coisas... A evolução não é sinônimo de ir adiante, de uma forma positiva. Ela pode ir adiante de uma forma negativa, ou seja, caminha também num certo sentido. Ou ela busca alcançar uma teleologia. E o que a violência do Estado vem fazendo lá também. E pior aqui, porque na América Latina é sempre pior. Se lá se mata um jovem, aqui, no mesmo dia, se mataram muitos jovens e não jovens também. No mesmo dia. Basta você, inclusive, ir para aqueles programas, clica aí, procura Brasil Urgente e veja quantas pessoas morreram naquele dia, são aqueles que apareceram nesse programa. Muitas outras violências ocorreram no país inteiro. Esses dias, ontem, antes de ontem, mataram uma indígena em Rondônia. Desde domingo passado, entraram numa comunidade indígena lá no Pará. Já me lembro o nome já, mas eu vi ali pelo Instagram, nos grupos do Instagram onde eu estou. E parentes que eu conheço, todo dia estão me mandando denúncias, golpistas, ataques, incêndios, invasão, grileiro. São os caras que estão construindo os portos para escoar os grãos. Todas essas instâncias são produtos da violência do Estado como corporação, porque ele é um corpo específico, e dentro desse corpus de gente que está envolvida na política,
estão os integrantes desses grupos que saem para matar indígenas no campo, na floresta. E ali estão os policiais militares que vão também para as igrejas, que saem para matar jovens nas periferias das grandes cidades. E hoje, como qualquer um pode ser acusado de qualquer crime, a opinião pública, que não tem muito conhecimento e que lê pouco, nada, ou absolutamente nada, acredita piamente naquilo que aparece e diz: condeno aquele sujeito, bem feito, porque a população, ainda no seu grau inquisitorial psíquico que ela possui, ela é promovida também a ser um juiz. Então, se alguém diz aquele neguinho era traficante, ladrão, e por isso que a polícia matou, todo mundo deve acreditar nisso. E a condena não está mais sobre suspeição. Ela já é, de fato, uma condena. Se essa pessoa era ou não culpada, até ela, até que essa tenebrosa maquinária judicial chegue a esclarecer, se é que chega, porque aqui no Brasil as condenas e os autos de processo às vezes nunca terminam. E o condenado, ou aquele suposto condenado por um suposto crime, chega a passar até 8 anos na cadeia sem receber uma sentença. E se descobrir que essa pessoa era inocente, a vida dela acabou. E o que resta para ela? O que resta para ela? A violência. Estamos como naquela peça Orestes, de Virgílio, se não me engano, onde as famílias, como é um assunto privado, entre famílias, um mata o outro, mas alguém tem que vingar a morte desse, então vai e mata. Mas essa morte também tem que ser vingada. Aí vem outro e mata aquele. E essa morte tem que ser vingada. Aí vem outro. E é uma coisa de nunca ter fim. Assim é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Não a realidade da França. Não é a realidade europeia. Eles têm suas violências lá, concordo. Mas em nada, mas nada se compara às violências que nós assistimos nessa tal de empresa chamada Américas. Porque nos Estados Unidos a violência também é tenebrosa. Tão tenebrosa quanto a violência que existe aqui no Brasil. E existem tantas violências como tantas misérias existentes. A pergunta sempre vai surgir, e isso quero que vocês prestem muita atenção. Por que que nós somos tão frios, tão displicentes com os nossos próprios pares, sendo que, no inconsciente religioso, todos somos iguais perante Deus? E se somos todos iguais, toda a vida humana deveria importar. Não, não acontece isso. Tanto é que no Brasil morreram 700 mil pessoas e ninguém mexeu um dedo sequer. A não ser o pessoal da Anvico, que são os familiares das vítimas da Covid-19. E alguns poucos militantes e ativistas como nós, que trazemos aqui na lembrança, que nunca mais vai sumir da nossa mente, o que foram os 4 anos de Bolsonaro, com aquela pandemia toda acontecendo, e a vida se rasgando aos prantos e pedaços, aos troços. Enquanto isso, gargalhadas ecoam nos botecos, e negacionistas hoje se tornaram grandes políticos, grandes senadores. Enquanto isso, tomamos
água envenenada das torneiras das nossas casas, damos o dinheiro para aquele que nos condena ao envenenamento a partir dos produtos que são comprados nos supermercados, e ainda abaixamos os olhos e tampamos os ouvidos quando ouvimos de uma violência policial nas periferias, nas favelas, nas vielas e becos dessa triste e nebulosa nação. E dessas trevas conquistadas à força do ferro, do fogo e de decalitros de sangue derramado. Parabenizo a França, au revoir, très bien. Parabenizo a alma francesa. E com isso eu não quero significar que estou me curvando. Não. Parabenizo ao povo francês, ao povo pobre. Parabenizo pela sua coragem, seu vigor, sua valentia e seu poder de decisão, porque esse poder de decidir sair para a rua e meter fogo em tudo é o que realmente significa a democracia participativa, que alguma vez pode ter existido na Grécia, mas deixou de existir depois da Revolução Francesa. E as coisas se tornaram bem piores ainda do que tudo aquilo que se fala da história da Grécia e suas filosofias. Parabenizo a França, ao povo francês, e se eu estivesse lá, eu estaria junto também lutando. Talvez estaria morto também, não sei. Mas também estaria lutando. Porque ali no meio também tinham povos originários de lá. Povos originários que as próprias autoridades acabaram com elas, como, por exemplo, os povos occitanos do sul da França, praticamente exterminados. E ninguém fala em genocídio? Ninguém falou em genocídio ao povo occitano? Aí é que está. Porque quando se silencia fatos e acontecimentos históricos, isso também é um crime bárbaro que suscita não mais do que violência, que suscitaria mais violência e vai suscitar mais violência. Que o texto de Jean Paul Sartre seja de uma inteira satisfação para quem for ouvir. Muito obrigado.